Bemet, antes de começar, eu quero falar que eu nunca teria a ousadia de falar de coisas tão profundas, tão intensas e tão elevadas. Então, eu estou aqui só como gravador, como porta-voz que a gente escutou dos nossos Ravanim, de Gdolei Israel, que são, Mamash, Einei Aida, que a gente fala, são os olhos de Am Israel. As pessoas que elas enxergam a realidade a fundo, elas nos ensinam como a gente tem que ver o mundo, como a gente tem que enxergar o mundo, como a gente tem que enxergar a nossa vida. E, Ficar Baruch sentada, você Hashem, quer comer? Quer comer na sua que ele cadeirinha? Você fale come agora, aí? seja Letuelet para a Voltando? gente, para todo o Amisrael. E, obviamente, isso é como a gente vai explicar Bom? hoje, mas é óbvio que isso é Hatzlachat, todas as pessoas que precisam, todas as pessoas particulares que precisam, todos os cidadãos de Amisrael, todos os Hayalim de Amisrael como pessoas particulares, e mais ainda para a Tzlachá de Amisrael, coletivamente falando, da nossa nação. É, porque quando a gente chega em momentos como esses, que aliás é um momento único na história, Aí. quando a gente chega em momentos como esses, a gente tem que lembrar que nós não estamos aqui eu digo aqui nesse mundo, aqui nessa realidade, e aqui em Medinat Israel, como pessoas particulares. Nós não estamos aqui como Ushi, como Richard, como Sérgio, como Pedro, nem como Moishale, nem Bom? como Yankov. Nós estamos em Eretz Israel como Am Israel, como uma nação. A grande diferença entre a vida de Am Israel, Mas entendeu que você gostou, mesmo tá? na Galut, tem, Tá tem, bom. tem, tem Cuidado. situações que Não. atingem o povo Não. como uma nação. Mas é verdade que a grande diferença entre Am Israel, Aqui. quando ele volta para a casa dele, para a terra dele, e quando ele volta para quando ele está fora de Eretz Israel, a grande diferença é que aqui nós estamos como o povo de Hashem, não só como pessoas que se conectam com Hashem, mas sim como o povo de Hashem. Olha de cada vez. E o povo de Sem Hashem é o bagunça. que a gente Sem fala a Torá bagunça. inteira, do começo ao fim dela, desde Parashat Bereshit Ó. até Parashat Vezot HaBerachá, é a revelação da Shekhinah no mundo. A revelação divina no mundo, sinônimo dela é Am Israel. A gente leu em Parashat Vezot HaBerachá. Ashrecha Israel. Feliz é você, Am Israel. Mi kamocha. Quem Você é faz como feito um você? vídeo. Am É. Noshab Hashem. Um povo que ele é salvo por Hashem. Magen Ezrecha. Que ele te protege. Isso não é que Hashem gosta da gente só. Isso não é que Hashem ama a gente. É muito mais. Esses somos nós. Essa é a nossa realidade. A gente não tem outra realidade. A gente não tem outra vida. A gente não tem outro ser. Nós temos uma verdade. Nós somos Am Noshab Hashem. Em todas as Oshanot, em todas as Akafot, existe uma palavra que ela se repete o Ê, tempo todo. bagunça. Um, Ê, bagunça. a expressão Yeshua. Yeshua. Ih. Peraí, deixa só a Ah. gente Ah. entrou. A expressão Yeshua, que é exatamente salvação, mas existem várias linguagens que a gente chama sobre a salvação de Hashem. Por exemplo, existe a Tzalá. Tzalá também é uma linguagem de salvação. Qual é a diferença entre Yeshua e Atzalá? Yeshua, em hebraico, no Tanakh, é um verbo que aparece sempre quando Hashem, ele salva, ele se dirige a Amisrael. Não só ele salva o povo do problema que a gente está e continua, mas sim ele se dirige a nós. E nós somos Am Noshab Hashem, nós somos o interesse divino. E
Isto posto, é nessa altura que a gente tem que enxergar acontecimentos como esse que a gente está passando. Eu não estou falando novidade para ninguém. Acho que todo mundo... Eu estou aqui, Baruch Hashem, há 18 anos, mas eu escuto de pessoas que estão aqui, nasceram, estão aqui há 70 anos. Que os acontecimentos que a gente está passando agora são acontecimentos únicos. Todo mundo sente isso no ar. A gente já teve, cada um aqui já passou por outras situações de aperto. Aqui é Israel, mas nada se parece com o que a gente está passando agora. Nem no tamanho da desgraça, mas é mais do que isso. É algo muito, muito significativo. E tem que lembrar, desligar, ó. Tem que lembrar que a nossa história, a história desse país, a história desse estado, ela não é comum, ela não é normal, ela não é natural. A gente não existe aqui por causa de nada nem de ninguém. A gente existe aqui porque a Kadosh Baruch Hu resolveu que a Israel tem que voltar para a casa dele. Esse é o único motivo. O Rav Kook explica isso no livro dele, Orot, que essa vontade divina é o que impulsiona todas as causas e consequências da realidade. Do mundo todo e de Am Israel em específico. Pessoas que se despertaram há 150 anos atrás a voltar e reconstruir Eretz Israel, consciente ou inconscientemente, era a Neshama de Am Israel que estava se levantando. Que está falando, nós estamos voltando para a nossa casa. Nós estamos voltando para ser Am Noshav Hashem. A ser o povo que ele é salvo por Hashem. É o povo que ele representa a Kadosh Baruch Hu no mundo. Ele E quando a gente enxerga isso dessa forma, e dá para ver isso, não precisa ter uma emuná muito desenvolvida, mas tem que ter olhos, mas tem que ter cérebro, mas tem que enxergar as coisas em uma perspectiva de tempo e não pontual. Todas as grandes guerras que a Israel passou, desde a criação do Estado de Israel, e aliás, antes também, Tafresh Peal é 21, e Tafresh Peitet 29, elas mudaram a realidade. את רוצה לאכול? אוכלים Elas בטיחה. fizeram, eu vou mutar talvez todo mundo, de novo. Eu faço isso. Um segundo. Eu vou tentar. Como faço um mute? Ó. Sabe? Ajudar? Mute. Ótimo. Se alguém quiser falar, pode abrir, não tem problema. Fico feliz com participações. Todas as guerras, todas as grandes, todas as grandes crises que a Israel passou, fizeram com que a Israel passasse de fase. A Israel evoluiu. Não sempre a gente viu em que sentido, mas dá para ver. Seja em Milchemet Atzmaut, seja em Milchemet Sheshet Hayamim, seja em Milchemet Yom Kippur, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista do desenvolvimento prático, mas do ponto de vista psicológico, mental e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista da identidade de Am Israel, ela vai se criando nessas situações, e essas fases, elas são o que a gente chama em hebraico de mashberim. A tradução da palavra mashber é crise. Assim que se traduz normalmente a palavra mashber em português. Mas mashber, no nosso caso, é também o leito da mulher, o leito de parto, chamado de mashber. A Yoshevet ela mashber. Fala o pasuk em Irmial, que Am Israel é como uma mulher que ela tem que dar luz. A Yoshevet ela mashber vekoach ain laled. Ela não tem força de dar essa luz. Mas a Kadosh Baruch Hu tira a gente de lá. Todas as crises que Am Israel passa aqui em Eretz Israel, todas elas, e podem verificar, não estou falando uma coisa que IEBC, estou falando de um fato. Tudo que a gente passou é mais
uma fase, mais uma etapa na salvação de Am Israel, na Yeshua de Am Israel, na evolução de Am Israel. Nossa função nesse momento é enxergar a vida numa perspectiva ampla, na perspectiva de Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, ele não olha o mundo nesse dado momento, que é um momento duro, que é um momento difícil, que é um momento de sofrimento. Kadosh Baruch Hu olha o mundo na perspectiva Ani Rishon ve'ani Acharon u'mibaladai en Elohim. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora mim não tem nenhuma outra força nesse mundo. Não tem. Só a Kadosh Baruch Hu. E o que acontece nesse país com o nosso povo, o catalisador de tudo é a vontade divina de trazer a Israel de volta à sua terra. Estava voltando ontem com algumas pessoas da sinagoga. E antes da gente sofrer, e tem que sofrer, e tem que doer, e tem que lembrar, principalmente a gente que veio do Brasil, que poderia estar em outra situação, que nós somos Ashrecha Israel Ar-Noshav Hashem. Nós somos, tem que se sentir, a pessoa tem que estar feliz, ela tem que estar, se sentir a pessoa mais felizada do mundo, que a gente tem o mérito de participar da Geulah de Am Israel. Mamash kach. Neviim profetizaram sobre os nossos dias. Am Israel rezou pelos nossos dias, e a gente está vivendo isso, com todas as dificuldades. A Gemara em Masechet Sanhedrin fala que Rabi Yossi falou, eu não quero viver a fase que a gente está vivendo, de tão dura que ela vai ser. Assim Rabi Yossi falou. E a Gemara discute com o Rabi Yossi, fala, não, vale a pena. Então, todas as dores que a gente está passando, tem que saber, são dores de parto. O Pasuk fala, Et tzara hi le Yaakov, umimena yivasher. É uma hora de aperto para Yaakov, e dela ele vai ser salvo. A gente entende o Pasuk, que a gente vai ser salvo do nosso aperto. Mas os nossos sábios explicam, todos os Chachamim que eu escutei também agora, Mimena e Vashea, dela, Kavaná, através dela, nós vamos nos salvar. Não é que só a Kadosh Baruch Hu vai tirar a gente do aperto que a gente está passando agora. Esse aperto aqui é o que vai nos trazer uma salvação muito maior do que a gente consegue. Isso é só uma introdução que eu estou falando agora. Mas é a forma como a gente tem que enxergar. Nesse momento, isso eu escutei, mamash, de Gdolei Israel hoje. Nesse momento, nós não temos o direito de sermos pessoas. Não estou falando que a gente, fora que para o nosso bem a gente tem que se elevar, mas é muito mais do que isso. O Rambam fala, o Rambam escreveu Ilchot Melachim u'Milchamotehem. O Rambam escreveu leis, alachot, dos reis, do Estado e das guerras. E numa das alachot, o Rambam lá atrás, que temos uma mitzvah de quando se sai para a guerra, de advertir, lá está falando sobre, não uma guerra como a nossa, que a nossa guerra é Melchemet Mitzvah. É uma guerra de mitzvah. É uma guerra que vem proteger a Israel. Sobre essa guerra é diferente as situações. Mas o que a gente vai ler é sim relevante mesmo para a gente. Lá está falando mesmo de uma guerra de Reshut. Quando a Israel sai para uma guerra não obrigatória, que a gente precisa de mais recursos, precisa de mais terras. E lá, uma pessoa que tinha medo, ele voltava da guerra. E o Rama me escreve assim. Deixa eu só achar aqui. O meachar shenichnas adam bekishrei hamilchama. Depois que a pessoa entrou já nas guerras, a princípio o Rama está falando aqui dos soldados, mas de novo, escutei hoje, de Gdolei Israel, que isso está falando sobre todo o Am Israel. Sobre nós também. Ishaen al mikvei Israel o Moshio be'etzara. A pessoa ela tem que se apoiar sobre o mikvei Israel. Mikvei Israel é a esperança de Am Israel. O Moshio, a mesma palavra que a gente falou até agora, aquele que salva Am Israel, que ele está junto com a gente. Ve'idá, e essa é a parte mais importante. Shalichud Hashem hu ose milchama.
A nossa guerra não é por territórios. A nossa guerra não é por recursos. A nossa guerra é a Lichud Hashem, sobre a unificação do nome de Hashem. Am Israel, ele veio ao mundo para trazer isso. Essa é a nossa função. Cada povo tem uma função. Assim como cada pessoa tem uma função na vida, cada povo também tem uma função na vida. E a função de Am Israel no mundo... Desligou a minha câmera. Desculpa, eu vou tentar ligar. Se cair de novo, alguém me avisa, porque a função de Am Israel no mundo é lembrar como todo esse mundo, que nem a gente falou em Rosh Hashanah, e se purificou em Yom Kippur, e viveu em Sukkot, e se alegrou em Simchat Torah, que esse mundo aqui é o mundo de Akadosh Baruch. Essa é a nossa mensagem para a vida. É isso que Am Israel passa pela própria sua existência. E os povos, da mesma forma, como essa mensagem nos move, os povos que vêm, os nossos inimigos, no íntimo deles, é contra isso que eles estão lutando. Eles não estão lutando contra a gente, eles estão lutando contra a Kadosh Baruch Hu. No tempo dos Shoftim, antes de termos reis, entre a conquista de Am Israel em Eretz Israel, quando entraram a primeira vez, e estabelecerem um estado de reis, a monarquia, existiram Shoftim. Logo no começo do livro de Shoftim tem a guerra de Dvorá e Barak ben Avinoam contra Sisra, contra um reinado que veio atacar. E no final dessa guerra, Dvorá, que era uma profetisa, ela fala uma canção chamada de Shirat Dvorá. E lá tem uma expressão que a gente precisa colocar dentro do coração. Lá ela vem reclamar de uma das tribos, eu já não lembro mais quem, acho que é Efraim, eu não lembro mais qual das tribos. Que lo yatsa le ezrat Hashem bagiborim. Ele não veio ajudar a Hashem junto com os valentes. Parem para pensar. A gente, nossa vida toda, vive com a consciência de Be'ezrat Hashem. Que Hashem nos ajude. Isso é básico. Sem isso a gente não anda. Mas a Kadosh Baruch Hu, ele exige da gente mais. Ele exige que nós que a gente saia Le'ezrat Hashem. A salvação de Hashem, a ajudar Hashem. Ele quer que Am Israel saia para ajudar a Lekadesh Shem Shamayim, a santificar o nome divino nesse mundo. Esse é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar sobre ela. A gente não está acostumado a pensar, mas quem leu nas Oshanot, tem um piut que a gente fala nas Oshanot, Aniva Hu Oshiana. Depois de cada volta, todo dia a gente leva uma volta, e depois a gente fala, alguém puxando, Aniva Hu Oshiana. Quem prestar atenção nas palavras desse piut, dessa poesia, lá o tempo todo, peraí, Ricardo Caster, Bernardo Caster, pode mexer. Lá o tempo todo a gente fala sobre exatamente esse relacionamento. Lá eu lembro agora de cor, não estou com o seguro aqui na minha frente, mas que a Kadosh Baruch Hu fala para Israel quando ele vai tirar eles do Egito, eu vou tirar vocês, e lá você pode ler, e eu vou sair junto com vocês. A salvação de Am Israel não é a salvação de Am Israel. A salvação de Am Israel não é... não acho que não. Tudo bem, eu estou bem. A salvação de Am Israel não é a salvação de Am Israel só. É que viajou a salvação de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu não precisa ser só. Ninguém que se engane. Mas a presença divina está se revelando agora, e é sobre isso que nós precisamos, é isso que a gente tem que viver hoje. Esse é o nível, e essa é a altura que Am Israel precisa se elevar nesses momentos. E Am Israel se eleva. A gente costuma reclamar de Am Israel, de que só em momentos difíceis, זה לא עובד כך.
tem que saber disso. Existem, igual na vida pessoal nossa, existem momentos onde a gente trata de coisas grandes, existem momentos onde a gente trata de coisas pequenas. Nos momentos que a gente trata de coisas pequenas, não sempre é fácil de lembrar a nossa grandeza. Mas existem... Muito obrigado. Já fiz brachá antes. Mas existem momentos onde a pessoa ela tem que viver uma vida grande, não uma vida pequena. E se nesse momento a gente se ocupar com coisas pequenas, oi, vai lá. Assim como é na nossa vida particular, assim também é na nossa vida como uma nação, como povo de Hashem. Essas situações revelam a Neshama de Am Israel. E Am Israel volta a lembrar quem ele é, em todos os aspectos. De novo, de forma mais consciente, de forma menos consciente. Mas a nossa Neshama, ela não está falando, ela está gritando. E ela está falando para o mundo todo uma frase só. En od milvado. Não existe nesse mundo nada que não é parte do mundo de Akadosh Baruch Hu. E essa é a guerra que a gente está lutando agora. Cada Yehudi que está em Tzara, cada judeu que está numa situação difícil, é um Hilul Hashem. Pashut que pshuto, é um Hilul Hashem. O Kuzari, Rabi Yehuda Levi, escreve que o maior Hilul Hashem que existe é o sofrimento de Am Israel. Quando a gente vê Yehudim sofrendo, tem que lembrar do que a gente está falando. A gente não está falando só, por mais grave e terrível que seja, de uma pessoa que está sofrendo. A gente está falando da história toda. Esse Yehudi não é um Yehudi, esse Yehudi é a Shekhinah que está sofrendo. Esse é o tzar que a pessoa tem que ter. E um Hayal que vai para a guerra, ele não é uma pessoa que está indo defender outras pessoas. Ele está representando a Shekhinah, ele está representando a Kadosh Baruch Hu no mundo. E a Kadosh Baruch Hu está lutando com ele. Isso, eu só estou traduzindo o que o Rambam falou. O Rambam, como muitos sabem, não é cabalista. O Rambam não fala sobre esgulot. O Rambam não fala de coisas místicas. O Rambam fala só de halakha. Como a gente anda nesse mundo. Em situações como as nossas, é nesse nível que a gente precisa andar. O Rambam continua. Eu vou pular. Mas é muito importante saber isso. Vekol hanilcham bechol libo. A pessoa que luta com todo o seu coração. De novo. Seja aqueles giborim que estão na linha de frente. Seja Am Israel que está na linha de trás, na retaguarda, que somos nós. Tem que saber, aliás. Todo Am Israel inteiro está lutando. Os Haelim são os nossos shlichim. Que a gente tem que estar o tempo todo alimentando. Esse é o ponto que eu quero passar nesse shiur, é exatamente isso. Lembrar que a Am Israel não é que tem alguém lá lutando por nós. Nós estamos lutando. E automaticamente a gente precisa viver essa situação com essa consciência. De que a gente não pode, Chas v'Shalom, deixar na mão os irmãos que estão lá na frente. A pessoa que luta com todo o seu coração. Belo pachad. Sem medo. Sem medo. Não é hora agora de ter medo. Agora não é hora de desmoralizar a Israel. Todas as perguntas, todas as questões têm que ser esclarecidas mais para frente. Agora nós estamos lutando por Am Israel. Nós estamos lutando do ponto de vista mais simples. Pelo renascimento de Am Israel na sua terra. Isso eu acho que é algo que todo mundo pode entender e ver com os olhos. É sobre isso que a gente está lutando. E agora, a gente precisa lembrar e apoiar e preencher Am Israel de coragem e não de medo. De grandeza e não de pequenez. Essa é a nossa função. Essa é a nossa obrigação. De novo, não é uma coisa fácil de ser feita. Porque dá medo. Mas a gente não tem opção.
A gente não tem outra opção. Não é uma coisa que a gente seria bom se a gente... Essa é a nossa chová. Essa é a nossa obrigação. Com os Hayalim, com a Am Israel e com a Kadosh Baruch Hu. V'tiyeh kavanato lekadesh Shem Hashem. E a nossa intenção tem que ser de santificar o nome de Hashem. Tem que lembrar isso. Tem que lembrar disso o tempo todo. Cada bala atirada por um soldado é um Kiddush Hashem. Kiddush Shem Shamayim. Que não tem igual. Que não tem outro Kiddush Hashem tão grande quanto esse. Cada força que a Am Israel, cada coragem que a gente dá para a Am Israel é um Kiddush Hashem. A gente está trazendo o nome de Hashem ao mundo. Bilvad, al Kiddush lekadesh Shem Shamayim bilvad, sem nenhum outro objetivo, só esse. Fala o Rambam uma coisa que eu não conheço. Talvez tenha outros lugares no Rambam, eu não sei tudo, mas eu não tinha visto isso até hoje. Muvtachlo, uma pessoa que luta sem medo. E a pessoa que luta com essa intenção de lekadesh Shem Shamayim, Muvtachlo, ele pode ter certeza shelo imatze imtza nezek, que ele não vai ter nenhum prejuízo. Não sei o que isso quer dizer. Velota giora, e nenhum mal vai atingir ele. Veibanelo bait nachon beIsrael, ele vai construir uma casa correta e boa em Am Israel. Veizke lo ulebanav adolam, veizke lechaye olamam. E o Rambam traz um passo para provar isso. Am Israel agora precisa da gente. E agora eu quero passar um pouco para o lado prático, mas não mesmo. Onde a gente tem que ajudar a Am Israel? Em que aspecto a gente tem que ajudar a Am Israel? Então, como tudo, a gente tem que separar em dois. O lado externo e o lado interno. E como a gente já se acostumou bastante nesse último mês, a gente tem que lembrar que o lado interno ele tem muito mais efeito na realidade do que o lado externo. Não que o lado externo não seja importante, mas o interior é muito mais importante. O lado externo é a pessoa fazer tudo o que ele pode para ajudar. Que precisa começar de doar sangue, de juntar mantimentos, de ajudar famílias de Hayalim que precisam de uma moralização, receber gente em casa. E Baruch Hashem, não tem fim. Não tem fim as iniciativas. Aliás, mais do que isso, no lado prático, a gente também inclui a coisa que mais ajuda, mais do que tudo isso, que é a nossa Torá e a nossa Tefilá. No exército de David HaMelech, sem David HaMelech sair para a guerra, eu acho que se David HaMelech sair assim, a gente pode se espelhar nele. Para cada pessoa lutando, tinha uma pessoa estudando a Torá. A pessoa, hoje a gente tem que, como o Yitzhak falou hoje no café da manhã, dormir de sapatos, que nem os reis. E a pessoa tem que saber que cada minuto que ele tem, e diferente se eu sou assim, se eu estou aqui, eu não estou aqui, é o meu... Azul, agora não é hora de fazer contas. Onde a gente está, onde a gente não está. Agora é cada Perek Teilim, cada Kabbalah Tová, cada Hizuk em estudo da Torá, cada Tefilá que a pessoa reza. Quanto mais, o tempo todo, tem que saber que você está salvando vidas, chutou, que mashmao, literalmente. Não alegoricamente falando, literalmente. Isso é do lado externo, ainda. O lado interno é o nosso espírito. O mais importante é a gente se preencher desse espírito que a gente falou aqui. A gente se preencher dessa verdade, dessa visão de que Medinat Israel não é um acaso. Medinat Israel não é um porto seguro para Yehudim, mas não é para isso, não é isso que ela representa. Medinat Israel é o trono de Hashem nesse mundo. E é sobre isso que a gente está lutando. Essa consciência tem que entrar na nossa cabeça. Tem que preencher o nosso ser. Que o que está em jogo aqui é o futuro de todos os mundos. Que a gente vai ganhar, não tenham dúvidas. Mas a gente tem que lutar com essa consciência para não, Hasbe Shalom,
Você é aquelas pessoas que nem Dvorá falou, "Shelo yatzu le'ezrat Hashem b'giborim", que não saíram para ajudar Hashem. Hashem quer que a gente ajude ele. Por quê? Um dia quem chegar lá pergunta. Não sei por que ele decidiu isso, mas assim ele quis. Sim, ele quis. Incluindo nisso, é a gente se preencher de coragem. A gente viver esses dias não como pessoas particulares. A gente tem que, cada pessoa tem que se enxergar como Am Israel. Eu não sou o Usher, eu sou Am Israel. E viver dessa forma, e agir dessa forma, e respirar dessa forma, e assim enxergar a vida. Todas as pessoas a gente tem que enxergar dessa forma. E a gente tem que enxergar Am Israel inteiro dessa forma. Sim? Isso que a Am Israel está passando, fases difíceis, não é segredo para ninguém. Já faz um ano. As fases difíceis que a gente está passando também são esclarecimentos. Também são crises que vão nascer coisas grandes. Não pode esquecer disso. Mas também nunca pode esquecer que a Am Israel, ele é um só. E que nós agora não estamos vivendo como pessoas particulares. E automaticamente a gente tem que fazer o máximo para cumprir essa alahá que o Raman falou. Nos preencher de coragem, nos preencher de força, nos preencher de otzma, de poder, de gvurá, de bravura. E se tem coisas que tiram da gente essa força, não tem mitzvah nenhuma de encher a cabeça com vídeos, clipes, fotos que fazem com que a gente... Eles querem isso. Os nossos inimigos sabem que o que vai ganhar... Nós vamos ganhar essa guerra. Kadosh Baruch Hu está do nosso lado. Mas essa guerra vai durar... Tem um fator que vai decidir. O nosso espírito. A gente tem que lembrar, mamás, é od milvado. Se abster ao máximo, saber o que está acontecendo, fazer parte junto com todo o Israel, mas não se prender nisso, não ficar, não é, isso não adianta desmoralizar, não adianta se enfiar em lugares de medo, a gente tem que se enfiar em lugares de coragem. A gente tem que lembrar quem somos nós. Essa é a exigência de Akadosh Baruch Hu da gente. De novo, não é um luxo agora. Em horas como essas, se alguém quer ajudar, a gente senta aqui atrás. Certeza que não foi só o meu pensamento, foi de todo mundo. A gente passa o dia falando o que eu posso fazer. Então lembrem, a gente está lutando junto. E a nossa luta é a luta do espírito. É a luta de levantar a nossa bandeira e de falar nós somos um povo que vai levantar como uma leoa. E oi vai quem chegar ficar na nossa frente. Esse tem que ser o nosso espírito. E isso que a gente tem que passar para as pessoas à nossa volta. Junto com toda a ajuda, junto com toda a empatia. E mais do que junto. Desse espírito tem que vir todas as nossas ações. Tem que bater na porta da vizinha, que ela está sozinha porque o marido foi para Miluim. E tem que bater na porta do senhor idoso do prédio que não sabe ver se ele precisa de alguma coisa. Talvez ele tenha medo de sair na rua porque não vai chegar no Miklat. E tudo isso desse espírito. Do espírito de que agora eu estou... Pensem, o Gaon de Vilna não teve o mérito de fazer um Kiddush Hashem como esse. O Baal Shem Tov não teve... Não porque eles não são melhores, são muito maiores do que a gente. O Kadosh Baruch Hu botou a gente nessa geração. O Kadosh Baruch Hu falou para a gente, olha, de vocês eu quero isso. A história inteira, todos os Nevim, todos os profetas profetizaram sobre isso. Sobre a tua batida na porta. Com essa visão a gente tem que... É assim que a gente tem que nos enxergar e a gente não pode enxergar menos do que isso. Bezat Hashem. A gente vai ver grandes Yeshuot, a gente vai ver grandes salvações. Dessa Yeshua a gente vai sair. E a partir dela a gente vai crescer. E a gente vai ver a Israel renascendo e crescendo de novo. E vai viver a cada dia. Israel, como é teu povo? Um povo só. Am Noshab Hashem. Um povo que ele é salvo para Hashem. E a gente vai ver mamash em breve nos nossos dias. Podem esperar. Eu não sou o profeta, mas vocês podem esperar
que a gente ainda vai ver nos nossos dias, vão vir os salvadores para julgar um monte de Esav, Penaindo vai ser de Kadosh Baruch Hu, Bimerabi, amém, amém. A gente vai falar agora Teilim, todo mundo juntos, no Zoom também. Bezrat Hashem. Tem os Teilim no computador?